Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tome sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 4, diz assim a palavra de Deus: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Um pouquinho mais adiante, Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Ainda em Atos capítulo 4, agora no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ainda em Atos, um pouquinho para frente, capítulo 6, Atos 6, verso 3, diz assim a palavra de Deus: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ainda em Atos, capítulo 6, agora no verso 5, na parte A, apenas a parte A do verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora Atos 7, Atos capítulo 7, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Um pouquinho mais à frente, agora em Atos capítulo 9, verso 17, diz assim a palavra de Deus: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ainda Atos, um pouquinho para frente, capítulo 11, verso 24. Atos 11, 24. Porque era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, falando aqui de Barnabé. Porque era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 13, um pouquinho mais para frente, Atos 13, verso 9, diz assim a palavra: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ainda em Atos 13, agora no verso 52, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças por Tua palavra, que vamos agora meditar. Graças por essa oportunidade. Senhor, faz com que o Teu povo se levante, com que o Teu povo se desperte. Ó Deus, para a Tua palavra, está sempre nos chamando à comunhão, à intimidade com o Senhor. Para que o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo. Tu tens declarado, Senhor, ao Teu povo o poder das Tuas obras, e dando a cada um deles a herança. As promessas do Senhor têm se cumprido entre Teu povo. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por sermos também participantes da herança, das promessas do Senhor. Somos Teus filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com o Senhor Jesus.
Ó Deus, que as nações sejam abençoadas, que o teu povo de Israel seja abençoado, que a nação brasileira seja abençoada, Deus. Oh, meu Deus, colocamos tudo em tuas mãos, colocamos o teu povo em tuas mãos para a obra do Senhor. Envia, Deus, a tua salvação para os confins da terra e põe os teus inimigos debaixo dos pés. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza de fé. Aumenta a nossa fé. Como os discípulos oraram, Senhor, um dia, nós também te pedimos nessa manhã. Senhor, ensina-nos a orar. Eles não te pediram para o Senhor ensinar a andar sobre as águas. Eles não pediram que o Senhor os ensinasse a curar enfermos, a expulsar demônios, mas pediram que o Senhor os ensinasse a orar. E nós também fazemos isso nessa manhã. Ensina-nos a orar. Ajuda-nos, ó Deus, e aumente a nossa fé. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Diga graças a Deus. Bem, eu creio que diante do teor dos versículos da palavra de Deus lida, você já percebeu o tema da nossa reflexão nessa manhã, né? Eu escolhi, para facilitar a leitura, eu escolhi 10 versículos de um mesmo livro, na sequência, falando exatamente da mesma coisa. Cheio do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero pensar um pouco com você nessa manhã. E antes que você me julgue, pensando, será que esse pastor é tão cheio do Espírito Santo para estar falando de ser cheio do Espírito Santo? Permita-me ensinar uma coisa que eu aprendi e achei tremendo. O conselho é melhor do que o conselheiro. Bom, deixa eu melhorar isso. O conselho sempre será melhor do que o conselheiro. Então, ainda que você olhe para o conselheiro e diga, será? Pegue o conselho. Não despreze o conselho. Amém? O conselho será sempre melhor que o conselheiro. O cano pode até estar enferrujado, mas a água vai sair limpinha. A água vem da fonte, direto da fonte. Então eu quero pensar com você sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Qual a importância disso? Por que temos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo? Qual a importância de ser cheio do Espírito Santo? Por que é tão necessário e por que é tão importante sermos cheios do Espírito Santo? Existe uma área dentro de nós que ela precisa ser ocupada. Essa área em nós, ela nunca pode estar vazia. E a Bíblia nos informa que essa área é o nosso coração. Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando a Bíblia fala do coração, não está falando do nosso órgão físico que bombeia o nosso sangue, mas o coração na Bíblia significa o nosso interior, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. Então essa área em nós não pode ficar vazia. Por que esse espaço precisa estar sempre cheio? Porque ele tem que estar sempre ocupado. Porque os desejos da natureza humana vão querer ocupar esse espaço. Então, se não estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, outras coisas vão querer ocupar esse espaço. Amém? Pensemos em um terreno vazio. Pense num terreno baldio, um terreno vazio. Ele é um terreno que pode facilmente ser invadido.
Assim também o nosso lado espiritual. Assim também o teu mundo espiritual. Ele pode ser facilmente invadido se estiver vazio. E Satanás vai querer invadir. Amém? Por exemplo, a Bíblia nos ordena a não darmos lugar ao diabo. Em Efésios capítulo 4, no verso 27, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não deis brecha, não deis espaço, não deixe o teu terreno vazio, porque ele certamente vai querer ocupar e vai querer dominar. Diga: Senhor, me ajude. Então não permita a ele, não permita ao diabo entrar, não permita ele encontrar a sua vida vazia, porque ele vai querer entrar, ele vai querer dominar. Cuidado, ele vai querer entrar e dominar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio da presença de Deus, ele não vai encontrar lugar em nome de Jesus, e você vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida, estando cheinho da presença, cheinho do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando você abre o coração para Deus, para as coisas de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você sente então aquela coisa gostosa da presença de Deus. Você sente que você está cumprindo os propósitos de Deus para a tua vida. Você está fazendo a vontade de Deus, sendo cheio da presença. Por isso, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios. Jesus nos diz lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 1, que um espírito maligno, quando sai de uma pessoa, ele fica vagando por aí, procurando um repouso, e não achando, ele diz: eu voltarei lá para minha casa. Ele chama a pessoa de onde ele estava habitando, ele chama de minha casa. E a Bíblia diz, Jesus disse, quando ele volta, encontra a casa varrida, ornamentada, ele entra e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquela pessoa, então, se torna pior do que era antes. Por que Jesus tem esse ensinamento para nós? Porque muitos vêm para Jesus, são impactados pelo Evangelho, abrem o coração para Jesus. Jesus então entra, faz um trabalho maravilhoso, transforma a vida da pessoa, faz uma limpeza, faz uma libertação dos vícios, a pessoa fica renovada, mas ela não dá continuidade. Ela apenas limpou a casa, mas não dá continuidade. Sabe o que acontece? Jesus diz claramente: o espírito que saiu fica vagando por aí, não encontra repouso, diz: voltarei para minha casa. Volta, encontra a casa varrida, ornamentada, ou seja, a pessoa só fez a limpeza, mas não deu continuidade. Ele entra novamente e traz consigo 7 outros piores que ele, e o último estado da pessoa se torna então pior do que o primeiro estado. Por que é importante? Por que é tão necessário a gente manter o nosso interior cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus? Porque se Satanás quiser voltar, a casa vai estar cheia, ele não vai ter espaço, não vai ter lugar para ele. Amém, queridos? Ele vai encontrar você cheio da presença de Deus. Note, não vai ter lugar para ele na tua vida. Ele não vai ter como entrar. Você vai dizer: não tem lugar para você aqui. Fora daqui, não tem espaço para você. Por que é importante e tão necessário sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Porque somente uma pessoa
cheia do Espírito Santo de Deus, pode interferir nas circunstâncias da sua vida. É importante, eu vou repetir. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é capaz de interferir nas circunstâncias da sua vida. Você sabia que o estado emocional de uma pessoa tem tudo a ver com as circunstâncias da vida dela? O estado emocional de uma pessoa está interligado aos acontecimentos da vida dela, às situações da vida dela. Por exemplo, a pessoa prestou um concurso, prestou uma prova, um concurso, ela passou, fica feliz, fica alegre, mas se não passou, fica triste. A pessoa comprou um carro, o carro do sonho, ou uma moto do sonho, fica toda feliz. Aí não tinha feito o seguro e o carro é roubado, a pessoa fica triste. A pessoa conseguiu um belo de um emprego, vai ganhar muito bem, a pessoa fica feliz. Mas se fica desempregado, vai ficar triste. A Bíblia diz lá em Atos, também no capítulo 13, que Paulo estava em Antioquia pregando o Evangelho. E ali em Antioquia, Paulo foi caluniado, foi difamado, injustiçado e rejeitado. Caluniado, difamado, injustiçado e rejeitado. Você pode perguntar para qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, vai dizer para você que esses são ingredientes perfeitos para uma depressão profunda. Calúnia, difamação, injustiça, rejeição. Paulo sofreu tudo isso ali em Antioquia. Paulo sofreu ainda o abandono psicológico, que é terrível. A pessoa se sentir rejeitada e se sentir abandonada, desprezada. Mas o verso 52 de Atos 13 nos diz que eles ali, os discípulos, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Caluniados, difamados, injustiçados, rejeitados, abandonados, desprezados, mas cheios do Espírito Santo e de alegria. É o segredo, queridos. Esse é o segredo. Aprendamos com o apóstolo Paulo. Por isso, ele escreve em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 8, ele faz ali uma lista de situações que ele passou, mas que não ficou abatido, não ficou triste, mesmo caluniado, difamado, rejeitado, desprezado, mas nunca desanimado, nunca abatido, não triste. É como a lei da física. Lembra da lei da física? 2 corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. A lei da física vale também para a lei espiritual. 2 coisas não vão estar no teu interior. Ou vai estar uma, ou vai estar a outra. E se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio de Deus, vem a tristeza, vem a angústia, vem a depressão, mas não entra. Você vai falar, não tem lugar para você aqui. Não pode ficar aqui. Não tem espaço. Porque você está cheio de Deus. Bom, cabe aqui uma pergunta. Para você não pensar que o que eu estou dizendo é utopia. A Bíblia não é utópica. Mas então pensa comigo. Um crente fiel,
ele pode ficar triste? Pode. O Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem no amanhecer. Então o crente fiel, por mais fiel, ele até pode ficar triste, ter momentos de tristeza, mas não pode viver na tristeza. O crente fiel pode ficar angustiado? Pode, mas não pode viver angustiado. Sabe por que eu e você não vivemos tristes? Sabe por que eu e você não vivemos angustiados? Porque estamos cheios da presença de Deus. Aleluia. Estamos cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Vem angústia, estamos cheios do Espírito Santo, não tem lugar. Vem depressão, estamos cheios da presença de Deus, não tem lugar, não tem espaço. Há uma grande diferença entre estar e ser. Eu posso estar triste, eu fico triste também, eu tenho momentos de tristezas, assim como você também. Eu tenho também meus momentos de angústia, assim como você também tem. Mas é diferente de viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem no amanhecer. Aleluia. Quando a angústia chega, a depressão chega, o medo chega, a tribulação chega, você fala: show daqui, não tem lugar para você. Diga graças a Deus. Algo importante que eu preciso dizer também, e isso é fundamental, é que nem mesmo Jesus desprezou a medicina. Grave isso. Nem Jesus desprezou os médicos. Ele diz em Lucas, no capítulo 5, no verso 31, os sãos não precisam de médico, os doentes precisam de médico. Querido, você sabe muito bem, tem a doença física e tem a doença espiritual. É diferente uma coisa da outra. Por isso temos que tomar cuidado com profecias, com revelações, porque às vezes a pessoa libera uma palavra profética sem ser de Deus e causa um problema. Não podemos aceitar tudo. Não podemos engolir de tudo. Temos que sermos seletivos. Houve um irmão, certa vez, que tinha um problema sério de saúde. E alguém profetizou para esse irmão e disse: pode parar os teus remédios. Deus me revelou aqui que você está curado. Ele parou e morreu. Então, são situações que precisamos pensar, refletir muito bem. Cuidado com revelações, cuidado com profecias. Existe a doença física. A pessoa tem um problema físico, o que ela vai fazer? Vai orar. Se Jesus não curar, vai ao médico, vai ao especialista. Você tem um problema de saúde, Jesus cura? Sim. Jesus cura hoje? Claro que sim. Mas se Jesus não curar, procure um especialista. E quem vai comprovar a cura de Jesus vai ser o exame, vai ser o médico. Quem vai suspender o medicamento vai ser o médico capacitado para isso. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Tem doenças emocionais. A pessoa precisa de uma ajuda terapêutica. A gente sabe disso. Agora também não é qualquer coisinha correr para o psicólogo. Hoje estou meio triste, vou correr para o psicólogo. Hoje eu amanheci nervoso, vou correr para o psicólogo. Alguém falou uma palavra, me ofendeu, vou correr para o psicólogo. Não é qualquer coisinha, eu estou falando de casos sérios, de feridas profundas na alma. A pessoa
Precisa. Um bom terapeuta cristão ajuda em muito. Amém? Estou com um probleminha, vou dobrar meus joelhos e vou orar. E vou expulsar e mandar embora, em nome de Jesus. Então seja cheio do Espírito Santo, para você poder interferir nas circunstâncias, nas situações da tua vida. Glória a Deus. Jesus, certa vez, cheio do Espírito Santo, deu uma palavra, deu uma resposta a Herodes que foi tremendo. O rei Herodes tentou intimidar Jesus, ameaçando Jesus de morte. Então, isso está em Lucas capítulo 13, no verso 31, que diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Os fariseus vieram dizer para Jesus: olha, Herodes quer matar você, foge daqui. Jesus deu uma resposta assim no verso 32. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios, curo os enfermos e no terceiro dia terminarei. A raposa, para os judeus, era um símbolo de algo mais insignificante que podia existir no mundo. Então o rei Herodes tenta intimidar Jesus, ameaçar Jesus de morte, e Jesus mandou uma resposta: diga para essa raposa que hoje e amanhã eu curo os enfermos, eu expulso os demônios, e no terceiro dia eu terminarei. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou continuar com o meu ministério, fazendo aquilo para o qual o Pai me enviou para fazer. Eu vou continuar curando os enfermos, eu vou continuar expulsando os demônios, no terceiro dia eu terminarei. Ele quis dizer com isso: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que mais? Por que é tão necessário e tão importante a gente ser cheio do Espírito Santo? Quando você é cheio do Espírito Santo, você terá características do próprio Deus em você. Você terá marcas do Espírito Santo na tua vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, você terá traços do Espírito Santo de Deus na sua. Pensa que coisa interessante. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Quando você é cheio, você tem traços dele, você tem marcas dele. Em nossa convivência com o Espírito Santo, a gente acaba assimilando as marcas do Espírito Santo. Na tua convivência com ele, no teu relacionamento com ele, você acaba incorporando em teu viver, em tuas atitudes, as marcas dele. Que coisa gloriosa. Por exemplo, quando uma pessoa convive com uma outra pessoa que tem uma fala diferente, que tem um sotaque diferente, brevemente, pouco tempo de convivência, aquele vai pegar o mesmo modo de falar, o mesmo sotaque, o mesmo jeito de falar. Assim também é quando nós convivemos com o Espírito Santo. Amém, queridos? A gente começa a pegar o jeito dele, as marcas dele, os traços dele. E ele tem muitas marcas. Eu quero pensar com você em algumas marcas do Espírito Santo de Deus. Quero pensar com você. São tantas características, mas eu quero pensar em apenas algumas. Por exemplo,
Quando o Espírito Santo é citado pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 1, no versículo 2, no comecinho da Bíblia, no segundo versículo da Bíblia, lá diz assim, em Gênesis 1, verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Daí eu fui para o dicionário. Pairar significa voar, planar, esvoaçar. Então o Espírito Santo planava sobre as águas. Quer dizer que o Espírito Santo estava em movimento. Essa é a primeira característica do Espírito Santo. Ele está sempre em movimento, está sempre planando. Quer dizer que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela deseja sempre fazer algo para Deus. Ela nunca vai se contentar em ficar parada. Ela vai estar querendo sempre se mover no reino de Deus, fazer alguma coisa para Deus, ajudar, participar, incentivar, contribuir. Ela não se conforma em ficar parado na igreja, no reino de Deus. Uma das coisas que a minha esposa sempre comentou comigo é que na salinha das crianças, quando termina o cultinho das crianças, elas correm colocar as coisas tudo em ordem, tudo no lugar, deixam a sala organizada. É uma das marcas do Espírito Santo de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, ela quer fazer alguma coisa. Tem um evento na igreja, a pessoa quer ajudar. Pastor, em que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? O pastor nem precisa pedir a oferta, pedir os dízimos. A pessoa mesmo, ela sabe que, puxa, o templo tem despesas. Aqui é o lugar onde eu sou abençoado. Eu sou alimentado espiritualmente. Eu quero contribuir, eu quero ajudar. Marcas do Espírito Santo. A primeira marca do Espírito Santo é essa: sempre em movimento. Amém, queridos? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não perde oportunidade para evangelizar. Ela não perde uma oportunidade para falar de Jesus para alguém. Ela está aqui, ela está cheia do Espírito Santo, está cheia da presença de Deus. Está vindo alguém lá, ela fala: opa, lá vem uma oportunidade para eu evangelizar. A pessoa desabafa com ela, conta um problema para ela. Olha, eu estou com meu filhinho está doente lá em casa, minha mãe está doente, meu pai está doente, preciso levar ao médico. Olha, vamos orar, vamos crer no poder de Deus. Deus pode agir, Deus pode operar. Se precisar depois você leva no médico, mas vamos orar juntos. A pessoa está sempre pronta para evangelizar, para liberar uma palavra de bênção. Amém, queridos? Ela não se acomoda, ela não fica parada, porque o Espírito Santo não para, o Espírito Santo não se acomoda. Assim também você sempre está sentindo o desejo de fazer algo para o reino de Deus. Amém? Quero pensar em mais uma marca do Espírito Santo com você nesta manhã. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no verso 2, diz assim que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. De repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Em Atos também, no capítulo 4, no verso 31, diz que enquanto os discípulos oravam, de repente tremeu o lugar. O lugar se moveu enquanto eles oravam. Em Atos também, capítulo 10, no verso 44, Pedro estava falando, enquanto Pedro falava, de repente caiu o Espírito Santo sobre todos eles. Estava orando e de repente, do nada, desceu o Espírito Santo sobre todos. Foi de repente, foi diferente, foi surpreendente. E essa é uma marca do Espírito Santo. Assim também você será surpreendente, será sempre diferente. De repente você sente o desejo de fazer algo para Deus. De repente você é movido pelo Espírito. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Em que eu posso contribuir? Você não vai se conformar em ficar parado na obra de Deus, no reino de Deus. Cristãos cheios do Espírito Santo estão sempre em movimento. Cristãos cheios da presença de Deus, eles têm ações diferentes, têm ações surpreendentes. Amém, queridos? De repente você tem sonhos novos. Do nada, você começa a ter sonhos novos, projetos novos. É o Espírito Santo manifestando na tua vida. E Deus vai usar você. Deus vai usar você em novos projetos. Deus vai usar você em novos sonhos. Porque nosso Deus é um Deus de novidades. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 18, para a gente esquecer as coisas passadas, esquecer as coisas antigas, porque Deus faz novas todas as coisas. Paulo também diz em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a glória eterna, a salvação eterna. Glórias a Deus. Então você vai surpreender a tua família, você vai surpreender os amigos, você vai surpreender lá no seu, onde você interage, no seu local de trabalho, onde você convive com as pessoas. Para finalizar, mais uma marca do Espírito Santo de Deus, mais uma característica do Espírito Santo de Deus. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós. Recebereis poder. Recebereis poder. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia nos fala dos dons do Espírito Santo. E entre os dons do Espírito Santo, está incluso ali o dom de poder. Poder para realizar curas, milagres, poder de maravilhas. Então, é uma capacitação especial para uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você, cheio do Espírito Santo, você cheio da presença de Deus, você tem poder. Amém, queridos? Poder para vencer o mal, poder para vencer o diabo, poder para vencer o pecado, poder para vencer o mundo, as tentações. Você tem autoridade, porque você está cheio da presença. Você está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Há uma diferença entre um crente cheio e um crente que não está cheio do Espírito. A diferença é muito grande. E uma comparação que talvez
você até já tenha ouvido, mas é uma comparação, ela é muito pertinente, muito adequada para isso. É um carro novo, esse é o crente que não é cheio do Espírito Santo. É um carrão, um SUV importado, novinho, cheirosinho, tudo bonitinho, mas sem gasolina no tanque. Que adianta? O crente cheio do Espírito Santo é um carro básico, simples, mas revisadinho, prontinho e com o tanque bem cheio de gasolina. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje em dia, há muitas pessoas cansadas de ambiente social. Há muitas pessoas cansadas de ambientes bonitos, de boas comidas, de boas bebidas. E o que elas precisam mais é de serem impactadas pela palavra, impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, está dizendo que a gente não pode estar num ambiente social bonito, não podemos desfrutar de uma boa comida, de uma boa bebida? Eu não disse isso. Não me entenda mal. Eu estou falando daquilo que é mais importante, do que é mais relevante na vida de uma pessoa, é ser impactada pela presença de Deus. Amém, queridos? Vem uma prova, vem uma luta, vem uma tribulação, você vai falar: não pode ficar aqui, não tem lugar para você. Você vai dar um bicudo no diabo e você vai mandar embora em nome de Jesus, porque você está cheio da graça, está cheio da presença. Lembram de Jesus falando com Pedro? Jesus deu um bicudo na cara do diabo. Quando Pedro quis agradar Jesus, dizendo assim: Senhor, não vai te acontecer nada disso não. A gente não vai deixar o Senhor sofrer, morrer na cruz não. Lembra da palavra de Jesus? Arreda-te, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Evidentemente que Jesus falando para Pedro, mas não estava se dirigindo a Pedro, mas ao diabo que estava ali usando da vida de Pedro naquele momento. Então, queridos, uma pessoa cheia, ela manifesta na sua vida as marcas de Deus. Ela manifesta nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Ela é uma pessoa agradável. Ela atrai pessoas para si, porque a presença dela é boa, ela é uma boa companhia, ela manifesta as características de Deus na sua vida. É uma pessoa simpática. Conhece alguém assim? Que é uma companhia agradável, dá gosto estar com a pessoa, dá gosto caminhar com a pessoa, conviver com aquela pessoa. A pessoa cheia do Espírito Santo. Eu gostaria de concluir com um texto da palavra de Deus que é maravilhoso. Um texto da palavra de Deus que é muito conhecido. O capítulo do amor. Conhecido de crentes e não crentes. Muito usado pelos poetas. E até pelos casais apaixonados. Mas o propósito pelo qual esse texto foi escrito não é para isso. Não é para achar bonito e falar: que maravilha, que palavras lindas em 1 Coríntios 13. Não. O propósito pelo qual essa palavra foi escrita é para ser cumprida, para ser obedecida. E lá diz assim que
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. O símbolo que retine é uma espécie de um prato de bateria, que fica ali retinando. Ou seja, se eu falar a língua dos anjos, é uma coisa gloriosa, falar todas as línguas dos homens, mas se não tiver amor, eu serei só barulho, meramente barulho. E o texto continua dizendo: se eu tiver o dom de profecia, é maravilhoso o dom de profecia. Se eu souber todos os mistérios, e se eu tiver todo o conhecimento, se eu tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu não serei nada. Pensa na maravilha que é um dom de profecia, conhecer todos os mistérios, ter todo o conhecimento, ter uma fé a ponto de dizer a uma montanha: montanha, sai daqui, vai para lá, e a montanha obedecer. Se eu não tiver amor, eu nada serei. E diz mais, 1 Coríntios 13 ainda: se eu der aos pobres todos os meus bens, pegar tudo que eu tenho e dar para os pobres, se eu der o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, eu nada serei. Ou seja, não adianta eu pegar todos os meus bens e dar para os pobres, não adianta nem mesmo eu dar o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, qualquer coisa que eu faça neste mundo, qualquer coisa, se não tiver amor, eu nada serei. E diz mais: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é ciumento, o amor não é orgulhoso, o amor não é soberbo, o amor não é inconveniente, o amor não é interesseiro. Não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Não fica irritado, não fica ressentido, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E eu, tomando posse daquilo que eu disse no início, o conselho é sempre melhor que o conselheiro. Sou o primeiro a tomar essa palavra para mim, como exortação para mim. Não vim aqui acusar ninguém, não vim jogar pedras em ninguém, porque muitos dizem: tudo que eu faço para a glória de Deus. E debaixo dessa desculpa de estou fazendo para a glória de Deus, esquece desses mandamentos, que se não tiver amor, de nada valeria. Não serve para nada, não serei nada. Nada serei, diz a palavra de Deus. Mas estando cheio do Espírito Santo e cheio da presença de Deus, você vai querer amar o teu semelhante. Você vai se preocupar com o semelhante, você vai cuidar dele. Amém? Eu tomo para mim esse ensinamento. Não sei você, mas quando eu medito nesse texto maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 13, eu sou impactado por essa palavra. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude a cumprir os propósitos de Deus na tua vida, e que você seja cheio, transbordante da presença e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.